O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Então, os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com eles. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca dormindo, com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cala-te, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres cheios de fé, capazes de superar as turbulências do dia a dia, o mar bravio do dia a dia, movidos por uma fé verdadeira em Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho é muito importante. Ele começa, ouvindo Jesus a dizer aos discípulos e a cada um de nós: passemos para o outro lado do mar, mudemos de direção, mudemos de vida. Olha, meus queridos, aqui logo no início do Evangelho, Jesus então está dizendo: vamos para o outro lado do mar, vamos para o outro lado, vamos mudar de direção, vamos converter, vamos pular essas dificuldades todas motivados pela fé. Olha que quando o mar está bravio e Jesus ali tranquilo, dormindo, eles ficam ansiosos, vê que Jesus está ali numa tranquilidade, vai lá, sacode, olha, dá um jeito, nós vamos morrer afogado. Jesus, naquela serenidade, conversa com o mar, acalma o mar, silencia o mar, e eles ficam apavorados, porque a fé ainda estava fraca, e Jesus vai dizer para eles: olha, por que a fé de vocês ainda está tão pequena? Vocês não viram os milagres que eu já fiz? Vocês não viram tanta coisa que eu já realizei? Vocês não conhecem as Escrituras? Sou eu, o Senhor do mar. Sou eu, o Senhor da vida. Sou eu que os liberta das tempestades, que os liberta das tribulações, que os liberta das pandemias do dia a dia. Meu querido irmão e irmã, vou dizer uma coisa para vocês, muito importante. Nós precisamos, crescer com as nossas dificuldades. Nós precisamos ter fé que Jesus é aquele que vem acalmar a tempestade das nossas vidas. Nós precisamos, com muita fé, acreditar que esse coronavírus vai passar, que as turbulências das nossas famílias, que as nossas dificuldades, que os nossos problemas vão passar, meus queridos. Com certeza vão passar, mas passarão, a verdade é esta, motivados por uma fé verdadeira. Olha, gostaria de ler para vocês aqui parte da primeira leitura
do dia de hoje, que está aí em Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 19. Vou ler para vocês aqui alguma coisa assim, para nos ajudar, a mim também, a crescer na fé, a ter fé viva, confiante, que Jesus é aquele que acalma o mar das nossas vidas, que Jesus é aquele que nos liberta de toda e qualquer dificuldade. Aqui diz: pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Olha, meus queridos, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo e o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons. Embora estando morto, Abel continuou falando da sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora para que não experimentasse a morte, e não mais encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, foi dito que ele agradava a Deus. Mas, meus queridos, é impossível agradar a Deus sem ter fé. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Versículo 6. De fato, quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Ô meu irmão, ô minha irmã, aqui na primeira leitura continua: pela fé, ao ser avisado divinamente sobre coisas que ainda não via, Noé levou isso a sério e construiu a arca. E aqui, meus queridos, nós podemos citar muitas coisas que, motivados pela fé, os milagres foram acontecendo, as libertações foram acontecendo. Pela fé, meus queridos, Abraão, chamado por Deus, ofereceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. Olha, pela fé, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência. E assim vai, meus queridos. Gostaria que depois você, com muito carinho, com muita fé, com muita coragem, rezasse aí, desse uma lida, fizesse uma léxion divina, uma leitura orante da primeira leitura, do capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 ao 19, para que assim a gente possa crescer na fé nesse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nesse Jesus que pela fé nos liberta de toda e qualquer pandemia, de todo e qualquer problema, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Que assim seja.